Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores, escritoras que vêm de Minas Gerais ou que têm forte ligação com Minas Gerais para falar sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre curiosidades da sua trajetória. E hoje a gente está aqui com um convidado, assim como eu falo em todos os programas, é um convidado especial, obviamente, que é o João Viegas Neto. O João Viegas, inclusive, foi meu aluno numa graduação há algumas décadas no passado. Já já a gente vai conversar com o João, ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, mas antes eu queria te informar que você que nos ouve numa rádio, nos assiste no programa de televisão, você também pode rever esse programa no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. Mas também a gente está presente em várias plataformas, que são no portal do Jornal Hoje em Dia, que é sempre às quintas-feiras, às 19 horas, que a gente vai para o ar no portal do Jornal Hoje em Dia. E às quintas-feiras, às 19 horas, também a cada semana, um novo episódio na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas estamos também na rádio web, Hoje em Dia, que está lá no portal da gente também, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, João Viegas Neto, ele é profissional com mais de 22 anos de experiência nas áreas de educação, treinamento e desenvolvimento, com trajetória voltada à formação de pessoas, comunicação, fortalecimento das relações humanas nas organizações. Possui também 12 anos de atuação em setores de tecnologia, indústria e comércio. É bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda, especialista em marketing e comunicação e atualmente cursa um MBA em psicologia organizacional e gestão de pessoas pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como professor e coordenador em cursos de MBA e pós-graduação nas áreas de marketing e comunicação. É autor do livro Tempo.com, A Comunicação Esquecida em Tempos de Internet. João, obrigado por você ter aceitado este convite. Já foi feito há mais tempo, né, o convite, mas agora nós conseguimos equilibrar, equalizar para que você viesse aqui conversar com a gente, né? Eu que agradeço, tio Flávio. É uma honra enorme estar com você e um prazer imenso de estar com você, vendo a vida voltar, né, reencontrar, reunir novamente. Então, é muito prazeroso. Quero pedir desculpa para a sua audiência, né? Hoje a minha voz não está muito boa, mas estou num processo de recuperação, né? Essa lida de professor, né? De 3 turnos, né? Então, muitas vezes castiga um pouquinho a voz, mas nós estamos aqui num processo de recuperação e uma satisfação imensa mesmo de estar aqui. Ó, se falhar a voz não tem problema, Perfeito. A gente respira, continua, Sim. É isso mesmo, tá? Uhum. Eu quando te convidei, eu pensei, veio uma novelinha na cabeça, né? Porque você foi meu aluno, a gente fez alguns trabalhos juntos, algumas palestras que eu não conseguia fazer, eu pedi para você fazer no meu lugar. Você tem uma experiência muito interessante que naquela época que eu trabalhava com marketing na sala de aula me ajudou bastante, que foi justamente na Disney, né? Você foi trabalhar na Disney. Eu fui estudar na Disney, eu fiquei muito menos tempo que você e fui com um olhar diferente. Você não, você esteve ali dentro da Disney trabalhando. Como é que foi essa experiência? Quando que foi isso, hein? Você era estudante ainda? Como é que foi? Eu estava no curso de graduação no UniBH e entre, se não me engano, o 6º e 7º períodos, me surgiu a oportunidade, uma empresa foi lá no UniBH expor esse programa internacional de intercâmbio e eu me interessei, fui ver, era uma palestra em inglês, o auditório estava cheio. É mesmo? A palestra foi toda em inglês. E à medida que a palestra se deu, algumas pessoas já levantaram porque o conteúdo era todo em inglês, né? Então aquilo ali já era um processo seletivo. Uhum. Ao final da palestra, eles pediram para traduzir o currículo em inglês. Depois disso, uma vez aprovado o currículo, teria uma entrevista em inglês com o pessoal daqui e depois veio o pessoal da Disney nos entrevistar aqui também em inglês. Que legal isso. E aí eu fui para lá, foi em novembro de 2003. Uhum. E a partir disso minha vida mudou completamente
para o inglês. Você deu uma paralisada na faculdade ou você conseguiu Não, terminar? eu consegui unir. Na realidade, eu fui entre os períodos. Ah, legal. Então, eu voltei antes da aula começar em 2004. Aham. Então, aí você ficou quanto tempo lá? Você ficou 2, Foram 3 meses? 3 meses. Geralmente são 3 meses esses estágios, né? E aí você trabalhou em que áreas na Disney? Eu trabalhei como anfitrião de convidados. Então, você recebe o convidado. Lá não é chamado de cliente, é guest. Né? Então, guest host, que é anfitrião de convidados. E também trabalhei na operação de algumas atrações. Então, por exemplo, lá no Magic Kingdom, estava havendo um acontecimento e eu controlava a multidão. Né? Então, dava informação, controlava a multidão, atuava na segurança, né? Então, às vezes você tem um treinamento antes, você assina muito papel antes de ir, né? Lá na Disney, as pessoas, elas têm, antes de cair em campo, tem a Universidade Disney, né? E as pessoas treinam bastante antes de chegar em campo, né? Tanto é que as pessoas que estão começando a trabalhar lá têm uma inscrição dizendo: estou treinando para receber minhas orelhinhas. Chama Earning My Ears. Eu estou ganhando as minhas orelhas, que são as orelhas do Mickey. Né? Porque tem essa magia em tudo, né? E aí você coloca isso, porque é como se a gente fosse no supermercado aqui no Brasil e tá lá nas costas, em treinamento. Diz a pessoa que você ainda está conhecendo a cultura, né? Que você está nesse processo. O que mais chamou atenção nesse momento, assim, de trabalhar 3 meses na Disney? Sem dúvida nenhuma, a organização é absurda. O profissionalismo é o maior que você vai poder ver. É interessante que eu falo isso, a Disney promete serviços e ela entrega, né? Ela entrega tanto serviço que, na realidade, a impressão que você tem assim, nossa, mas isso aqui é tão perfeito. É porque é tão bem feito que a relação que isso passa para você, não só imageticamente, né, aquilo que você recolhe no campo da visão, mas o que é transformado sensorialmente, você se transporta para os reinos em que eles estão vendendo, oferecendo para você. Então, o Magic Kingdom é o reino da magia. O Animal Kingdom é o reino animal. Portanto, eu trabalhei no Animal Kingdom, prioritariamente. Mas você trabalhou em outros parques ou só lá? Não, eu trabalhei no Animal Kingdom, no Magic Kingdom e no Epcot Center. São lindos, né? Eu só não trabalhei na época na MGM, que hoje já mudou. Eu estive nos 4. A gente ficou no Magic Kingdom fazendo o trabalho de estudo, né, da gente lá, conhecendo aquelas estruturas embaixo, né? Os túneis. Isso, os túneis. Nossa. Conhecendo aquelas coisas que a gente lê em livro, do tipo assim, há Mickeys escondidos na estrutura da Disney, que só os funcionários sabem, né? Você nunca verá um Mickey no mesmo lugar, no mesmo tempo. Ele está sempre disposto em lugares diferentes, em horas diferentes, obviamente, porque não pode ter um entrecruzamento, né? Imagina uma criança vendo um Mickey aqui na esquina e outro Mickey aqui na esquina. Nunca. Acaba com o sonho, né? E é interessante que a gente tinha muito uma comparação entre Disney e a Universal. Eu não sei se essas frases que o povo fala lá, o Disney falou mesmo, ou se foram inventadas, mas do tipo assim, perguntaram pro Disney por que ele treina tanto as pessoas dentro do parque dele, né? Porque ele dá muito treinamento, muito mesmo, antes da pessoa chegar no parque, ou paralelamente. E aí ele falou assim, falaram, você treina demais e às vezes as pessoas vão para a Universal. Muitos que foram treinados pela Disney foram para a Universal. E aí ele respondia, imagine se eu não treinar enquanto eles ficam aqui. Né? Enquanto eles ficam aqui, eles vão ficar sem treinamento, eu não treinei com medo deles irem embora, mas eles vão ficar aqui sem treinamento. Olha o estrago que vai ter isso. Então isso era muito para poder falar para a gente da cultura Disney, da educação. E que tinha uma coisa que eu até pedi para você falar sobre isso, da Disney, que tem a tecnologia, hoje tem aqueles relógios que você faz os pagamentos, né? Na minha época não tinha isso não. Nem na minha. Mas uma pulseira, uns relógios que você faz os pagamentos de tudo, acessa o seu quarto. Mas a Disney é muito mais toque, né? E a Universal muito mais muito mais tecnologia. Apesar de que a tecnologia na Disney deve ter toque também, né? Deve ter touch na Universal. Mas fala pra gente sobre isso.
eu não posso te afirmar com precisão se essa frase do Walt Disney realmente representa uma frase dita por ele. Mas eu posso dizer, por experiência, que eu fui muito bem treinado no seguinte sentido. Você chega lá, você passa 3 dias em treinamento e aclimatação. Então, o meu parque, que chamava-se Disney Animal Kingdom, então, você tem as letras D-A-K, DEC, e você tem o termo Acclimation. Então você tem o Declimation, que é a aclimatação ao estilo do Animal Kingdom. Então você tem uma reunião, você vai ver toda a história da Disney, você vê a fundação dos parques, você vê como tudo foi feito, regras de segurança, você tem dinâmicas de grupo para fazer, você tem questionários extensos para responder e contratos de confidencialidade enormes em relação, né, não só a todas as ideias que você possa sorver enquanto você está lá, mas também em relação a tudo que você possa imaginar de falar assim, eu vou chegar no Brasil e vou reproduzir isso. Não vai não, porque existe um direito ali de... um direito de uso de informação e de ideia, né? Que você assinou. Que você não tem direito isso. Em relação àquilo. Então, assim, mais uma vez, é um profissionalismo que a gente... Obviamente, tem segmentos no Brasil que são muito profissionalizados, mas tem coisas que a gente ainda está muito atrás. Então, o que eles passam, e você usou uma palavra certa, a entrega, o que eles entregam é impressionante, é exatamente o que foi prometido. Se não mais, porque a ideia, tio Flávio, é você suplantar a expectativa do cliente. Uma coisa é você satisfazer, você sabe muito bem disso, satisfazer o cliente, outra coisa é você encantá-lo. E além. O encantamento ali é regra. Tanto que eu vivi assim, situações... Então, por exemplo, num trenzinho, só para você ter uma ideia, e a nossa audiência, você tem um trenzinho que leva os convidados ao parque, para dentro do parque. O estacionamento do Animal Kingdom tem 7.000 vagas. Então, 7.007, para ser preciso. Então, você dirige com um trenzinho e leva esses convidados lá para dentro, lá para a porta. A experiência começa ali. E ali você já pode ter o que lá na cultura Disney se chama de magical moment. Ou seja, um momento mágico que você já encanta na entrada do estacionamento. Ora... Quem vai pensar no estacionamento, fazer alguma coisa, não está nem dentro, não. Né? Quer dizer, está dentro, mas não está dentro do parque em si. Mas ali... E eles deixavam pra gente muito claro. Diziam, olha... O dia do cliente, a satisfação, o encantamento dele pode começar e terminar antes de entrar na porta. Portanto, você já tem uma grande responsabilidade. Então, por menor que a nossa posição parecesse dentro de todo o sistema Disney, a gente já podia ali estragar totalmente a experiência do convidado. E pode mesmo. Absolutamente. Eu brinquei com... Eu moro num hotel. E aí eu estava saindo um dia para dar uma palestra, foi sábado passado. E aí o rapaz da recepção falou, tio Flávio, chegaram umas contas para você. Eu falei, acabou meu dia. Ou seja, no primeiro contato você já acabou com o meu dia, né? Agora, né? E é lógico, é uma brincadeira, porque a gente brinca assim mesmo. E as contas eu sei que elas vão chegar. Óbvio, né? Mas transportando isso para os serviços, olha como que isso impacta. Um mau atendimento no início, na entrada do parque, vai impactar toda a sua experiência de um dia inteiro. Você fica o dia inteiro lá dentro, né? Eu tô querendo até falar sobre isso, porque é muito legal, porque as pessoas falam assim, eu nunca vou à Disney. Tá, você pode até não ir à Disney, mas a gente tem referências que podem ser adaptadas para aquilo que a gente faz, até mesmo no dia a dia de uma pessoa com outra, né? Essa obsessão por entregar as coisas que foram prometidas. Tem um livro chamado Os Bastidores da Disney, né? Que fala que eles pintam os postes a cada dia que se encerra, para no dia seguinte o sonho não estar detonado, não estar corrompido. Porque ali é a fantasia idealizada no seu máximo. Portanto, se está idealizado ao máximo, você não tem defeitos. Praticamente, obviamente você vai achar algum defeito se você quiser achá-lo, mas não pode ser um defeito por uma má administração, por um escorregão,
por uma simples omissão, né, de quem está provendo aquele serviço e falar, deixa isso, é só um arranhãozinho. Deixa isso pra lá, daqui 2 meses, se tiver complicado, a gente... Não tem, é levar a sério de fato, né? De fato. Dá para explorar um monte de coisa da experiência sobre da Disney, inclusive a questão da segurança, né? O primeiro Eu tenho um caso disso. O primeiro ponto, antes da cortesia, é a segurança. Aconteceu comigo o seguinte, eu estava no estacionamento e monitorando o meu lugar lá, e eu percebi, na época, uma Mitsubishi aberta e com o motor ligado e a chave na ignição. Ou seja, a pessoa saiu animada, né, já ali pronta para quero ir pro parque, deixou o carro ligado, uma Mitsubishi, né? Ok, qual que foi a minha intenção? Eu fui lá, observei, olhei, não tinha ninguém do lado, né? E procurei, meus coordenadores não estavam por perto. Falei, bom, tudo bem. Abri a porta do carro e desliguei o carro, peguei a chave para poder levar para a administração. Reportando o caso para o meu coordenador, ele me disse, o nome dele era Eri. E aí ele falou assim comigo, ô João, você fez o que todo mundo faria, o que todo mundo com boa intenção faria. Entretanto, contudo, aqui você não poderia ter feito isso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, e se fosse uma ameaça de bomba? Então, olha a cabeça, né? Que a gente vai muito pela cortesia, né? Nós vamos Poxa, que legal. Brasileiro é aquela, né? Assim, o que eu puder fazer por você. E graças a Deus, né, tio Flávio, que nós somos assim, ainda né? bem, ainda bem que somos assim, porque é uma característica temos nossa. Que preservar e estimular cada vez mais. Não só a cortesia, mas a afabilidade e a empatia. Ora, se o meu carro foi esquecido, né, ligado, com a chave dentro, o que eu quero? Que a pessoa feche, desligue e que encaminhe para alguém que possa ser responsável por aquilo, para que, se eu retornar, eu consiga reaver a minha chave e o meu carro intactos. Portanto, ele me advertiu, ele me congratulou, mas me advertiu dizendo, aqui você tem que ter mais cuidado, porque, em função de segurança, nós preservamos e imaginamos toda e qualquer situação de ameaça a nós todos. Né? Ou seja, pense na segurança primeiro, né? Não deixe de ter a cortesia. Isso. E isso que me chamou muita atenção, porque quando colocaram lá 4 valores da Disney pra gente na sala de aula, todo mundo foi na cortesia como primeiro valor essencial. E aí eles falaram, olha, não adianta nada uma pessoa feliz morta no parque. Isso. Né? E lá, só para completar a sua fala, eles falam assim, regra número 1, safety, que é segurança. Regra número 2, safety. Então é safety first e depois safety, e aí depois as outras. Então tem vários safeties antes daquilo que vem depois. Isso é fantástico. Me conta, como que você chegou nessa ideia de fazer o livro Tempo.com? Qual que foi a sua... O que te motivou a escrever esse livro e sobre o que é esse livro Tempo.com? Esse livro, ele nasceu vamos dizer, num períodozinho de crise. Você deve saber, dentro da palavra crise, pelo menos na cultura chinesa, nós temos 2 ideogramas. Um deles é a oportunidade. Então, 2 ideogramas que representam a palavra crise. Né? Um é a dificuldade em si e a outra é a oportunidade. Porque atrás de toda crise, a crise só chega quando há uma necessidade premente de oportunidade para transformação. Então, eu estava no final de 2002, eu tinha saído de uma empresa enorme que eu trabalhava e eu pedi para sair da empresa porque eu não estava vendo possibilidade de ascensão. E fui para casa, né? E aí fui estudar, fui fazer cursos paralelos e tudo mais, mas me veio uma enxurrada de sentimentos e pensamentos sobre a comunicação, que é a minha área mais amada, né? Além do marketing e da língua inglesa, né? E de tudo mais, a comunicação é o centro de tudo para mim. Então, me veio uma enchente de pensamentos e sentimentos e eu falei, eu preciso colocar isso para fora, mas com propósito e com um objetivo. Então, eu escrevi esse livro em mais ou menos 7 dias.
7 dias, porque foi realmente uma torrente Aham. de pensamentos. Já estava fervilhando, Nossa, né? estava tudo muito... Em ebulição. Né? Em ebulição. Mas ele ficou parado 7 anos na gaveta. Então eu escrevi mais ou menos 70% dele em 7 dias e depois engavetei. Engavetei porque os cenários mudaram, eu fui para a Disney também. A vida recomeçou em outras formas e eu fui retomar isso no final de 2009. Então, no final de 2009, eu terminei e publiquei em 2010. Então, esse livro está fazendo 16 anos, em maio. Em maio, está um adolescente. E você não sabe da minha felicidade de, depois de tanto tempo, tá podendo falar nele. Porque foi um livro de publicação modesta. Eu sou editor, eu que publiquei, mandei imprimir. Então, eu que fiz a revisão, a arte e a diagramação foram de outra pessoa, da Célia Soares, uma grande amiga. E ficou muito bom, viu? Para lê-lo, ficou leve, né? Essa não foi ficou a intenção. aquelas letrinhas que se Eu falei com ela, falei, olha, letra grande para dar conforto visual. Porque a comunicação começa aí. Eu preciso de conforto visual. Eu quero que quem veja não veja simplesmente um bloco maciço, né, de informação, mas que já fale assim, nossa, ok, deixa eu concentrar aqui porque eu vou precisar de muita concentração para ler isso. Não. Bom, em relação às ideias, né, em si, eu estava muito incomodado com a mudança para o digital. Esse livro nasceu no exato momento em que nós estávamos saindo do analógico para o digital. No exato momento. Eu tive uma experiência até num grande jornal de Minas Gerais, trabalhando com a mudança do conteúdo da folha do papel de jornal para a internet. Estava nos primórdios disso aí. E esse processo do analógico para o digital me movimentou uma série de questões muito profundas. Do que estaríamos ganhando e perdendo com esse processo de transformação? Que é um processo de transformação sem volta, mas com possibilidade de adaptação. Ele é sem volta, mas ele não pode ser fatalista. Fatalista no sentido que dele nós venhamos a ver só coisas negativas. Então ele tem muita coisa positiva, né? Você está lendo, você leu o que você precisava no seu celular. Você não precisa daquele cartãozinho da época do Gugu, do Faustão, né? Então você tem aqui o seu celular para fazer isso. Será que a nossa audiência vai saber quem é Gugu e Faustão, né? Vai deve lembrar? saber. Acredito que sim, né? Mas o bom disso, das referências do passado, Chacrinha, um dia desse estava falando de Chacrinha, a pessoa falou que ele nasceu lá em Pernambuco, se não me engano. Eu fui pesquisar, né, algumas coisas. Porque é legal voltar na pesquisa. Mas olha como que até a própria internet nos ajuda nisso. Né? Então, eu fico muito feliz que você tenha lembrado do Chacrinha, porque o Chacrinha é um ícone da comunicação, assim como foi e é o Silvio Santos, que nos deixou recentemente. Mas, retornando à questão em si, eu fiquei muito incomodado e precisava colocar um conjunto de percepções minhas, baseadas em tudo aquilo que eu vivo, que eu penso e experiencio da comunicação em si, nos níveis mais sutis e nos níveis mais evidentes. Então, eu precisava transformar esse livro num convite. Esse livro ele é um convite. Você deve ter percebido que a comunicação dele é absolutamente informal. É como se fosse um papo na cozinha de casa, uma conversa. E eu dou... A minha narrativa nesse livro, ela dá esse tom para que como se eu estivesse conversando informalmente com você. Eu te faço perguntas no livro. Perguntas que eu respondo retoricamente, mas que você responde com você. E ele é um convite, como eu estava dizendo, à percepção sensorial. O que as coisas nos dizem além daquilo que elas nos dizem. É como se fosse uma metacomunicação. Então, eu queria fazer um parênteses. A minha mãe, amada, ela me deu a terra, ela me deu a garra, ela me deu tudo aquilo que é para a luta do dia a dia, sabe? Todos esses valores, força, coragem, luta. E o meu pai, que já não está mais conosco no plano físico, me deu o incentivo à criatividade e me deu, acho que o maior presente na vida, que foi a metáfora. O meu pai conversava conosco por metáfora em casa.
E meu pai, tio Flávio, meu pai ele hoje teria 96 anos, eu tô com 50, ele é 46 anos mais velho que eu. Então eu fui educado por já um homem de meia idade. Eu não fui educado por um menino, né? Um jovem adulto. Então ele me deu a metáfora, e a metáfora é uma capacidade de interpretação de texto que é necessária no mundo. Porque sem interpretação de texto a gente não interpreta o mundo. Por isso a leitura e a cultura são tão importantes, é primordial que nós possamos apoiar todo e qualquer incentivo à cultura, como esse que o tio Flávio está fazendo aqui, que é um apoio de não só dizer da cultura, mas ele está apoiando o microcosmo, né, de Belo Horizonte. Eu não sou conhecido para ninguém. Eu sou só mais um João no mundo, né? Mas eu sou um João que tem algo a dizer, assim como o tio Flávio tem tanto a dizer. E assim como tem muita gente que tem tanto a dizer e ainda não disse, né? E não disse. Quer dizer, está dizendo que tem voz, mas que pode ser uma voz que pode ser amplificada. E essas pessoas têm que ser reconhecidas para que a gente os conheça e comece a ter também pensamentos diferentes. Eu estava vindo para cá lendo sobre uma matéria dizendo sobre a educação de meninos. Você tem dois, né? Meninos. Dois. A educação de meninos. Em função do que está acontecendo agora, recentemente, e não foi só agora, né? Daquele cachorro orelha. Lá em Florianópolis, de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. E aí falando sobre a criação de adolescentes, de meninos. E como que a presença, não estou julgando os pais, não sei nada deles, nem nos cabe fazer isso aqui, mas como que a presença da família é tão importante nesses direcionamentos. Então, quando você falou do seu pai trabalhando com as metáforas, me veio à mente justamente isso, né? Como que a cultura pode já atingir a pessoa em seus valores, em sua maneira de olhar para a vida, né? E que quando a gente fala do tempo pós-internet, né, ou durante a internet, que a gente não tem, é o que você falou, a gente não tem como correr. É algo que a gente vai vivenciar, está vivenciando. Isso é um advento, né? A internet, assim como o cinema, é um advento. Um advento não é simplesmente uma invenção. Um advento é alguma transformação em algum nível na sociedade, nesse caso, o nível tecnológico, que promove mudança em todos os aspectos da sociedade e na existência do ser. Então, como o avião foi um advento. O avião não é só uma invenção, é um advento da aviação. A aviação mudou o paradigma da nossa locomoção no planeta. Portanto, a internet ela veio para mudar radicalmente a nossa vida e a melhorou, na minha modesta opinião, melhorou profundamente. Só que tem as armadilhas. Então, uma delas é aquilo que eu aponto nesse livro já naquela época, que é: quando eu ganho tempo com um ferro elétrico, que antigamente era ferro a brasa, quando eu ganho tempo com hoje com a IA, né, já vamos dar um salto maior, com a IA que processa textos de forma absolutamente impressionante e com muita rapidez. Pega um texto, transforma em vídeo em 5 segundos. O que eu faço com esse tempo que me foi salvo? Que eu economizei. Então é isso, porque hoje, né, e esse vai ser o tópico do meu próximo livro, já tá escrito, tá só faltando, né, os toques finais. É exatamente isso. O que eu vou fazer com esse tempo? O que ele provoca em mim? E eu vou usar ele como? Por quê? Aí é uma questão do livro. Eu penso assim, né? Assim, seja na terra como no céu. Se o céu está sempre em movimento, o universo está sempre em movimento, sempre em ação e transformação. E trazendo aqui as palavras de Jesus, que eu me permito, né, se você me permite colocar. Jesus dizia, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ora, se o Criador do Universo trabalha o tempo inteiro, e ele, Jesus, também um espírito de escola, um espírito evoluído, que por aqui esteve brevemente, o que nos faz pensar no microcosmo que nós podemos ficar em ócio? Existe o ócio dos filósofos,
que é o ócio que você quer aquela pausa para poder descansar e para, né, absorver do mundo outras informações. Ok. Nós só não podemos gostar desse ócio demais. Essa é uma opinião pessoal. Tá? Então o ócio ele pode e deve ser vivido com equilíbrio. Ele é necessário. Ele é preciso para que você arregimente novas questões na sua cabeça, no seu coração, no seu fazer, no seu perceber, para que você continue transformando. Porque trabalho é transformação. A palavra trabalho, para mim, eu sei das origens etimológicas da palavra trabalho, sei, e é até negativo, um pouco negativo, etimologicamente dizendo, mas a nova a formatação que se dá, a nova leitura, né? Que é a gente transformar. pode dar, exatamente. Como você faz também, como eu tento fazer, e como a gente pretende com esse livro que as pessoas venham a trabalhar a mente e o sentimento, através de uma percepção mais profunda de tudo aquilo que está sendo comunicado no exterior e no interior, porque tem uma troca constante. Né? Então esse livro é um convite à percepção de toda a comunicação que nos cerca. Muito bom. Para poder encontrar você, para poder comprar o livro, como que as pessoas podem fazer? As pessoas podem me mandar um e-mail. Eu tenho um blog que está passando por transformações, assim como todos nós, né? O mundo inteiro, em profundas transformações. E ele está atualmente fora do ar, mas podem me contactar não só pela minha rede social, no Instagram, meu nome completo, só digitar meu nome completo, João Viegas Neto, só mandar uma DM lá, né? Neto com 2 T's. Neto com 2 T's, obrigado. Ou pelo meu e-mail, que é só abreviar o João para J Viegas Neto com 2 T's, @gmail.com. Ok, e o blog como é que é? O blog... Ele ainda está fora, mas para as pessoas chegarem, elas vão pela rede social mesmo, né? Elas podem ir ou pelo Google e tal, mas ele agora está, nesse momento, ele está fora do ar. Então, é só digitar no Google letrasdotempo.com. Ele vai estar de volta em abril. Então, ótimo. mês que vem, breve. esse blog está de volta. Tá então, ótimo. Beleza. João, obrigado pela sua participação aqui. Agradeço, obrigado Flávio. pelas reflexões. E obrigado por recordar um pouquinho dessas questões da Disney que eu não poderia deixar de te perguntar, porque é uma experiência que transforma a vida, né, das pessoas que estão lá, mas ela acaba transformando também nosso pensamento em relação ao mercado, em relação à nossa postura diante do trabalho e da vida mesmo. Eu acho que é muito legal. Com certeza. Né? Gente, nós ficamos por aqui. Agradeço a participação aí, a audiência de vocês e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!